Existe uma pergunta que incomoda praticamente todo ciclista em algum momento. Por que alguns parecem simplesmente não cansar enquanto você está lutando para não sobrar no pedal? E a promessa aqui é direta, sem enrolação e com base em fisiologia de alta performance. Você vai entender exatamente o que está por trás dessa diferença absurda de rendimento e como aplicar isso para aumentar sua resistência, sua potência e sua velocidade média no ciclismo de forma inteligente e estratégica. Agora presta atenção nisso porque vai contra o que a maioria acredita. Esses ciclistas que nunca cansam não são apenas mais fortes. Eles são metabolicamente mais eficientes, neurologicamente mais preparados e estrategicamente muito mais inteligentes na forma de pedalar. Ou seja, não é só perna, é sistema inteiro funcionando em outro nível. Quando você começa a pedalar, seu corpo entra em um estado de produção de energia que depende diretamente de oxigênio. Esse é o metabolismo aeróbio, responsável por sustentar esforço por longos períodos. Ciclistas experientes possuem uma capacidade muito maior de utilizar oxigênio de forma eficiente. Isso significa que eles produzem mais energia com menos desgaste. É por isso que parecem estar sobrando, enquanto outros já estão no limite. Mas isso é só a superfície. O que realmente diferencia esses atletas é a chamada eficiência metabólica. O corpo deles consegue utilizar gordura como fonte de energia por muito mais tempo, preservando o glicogênio muscular. E aqui está o detalhe que poucos entendem. Quem preserva glicogênio não quebra. Quem gasta tudo rápido, sofre depois. Agora entra um conceito que vale dinheiro no mundo da performance esportiva: densidade mitocondrial. Mitocôndrias são as estruturas dentro das células responsáveis por produzir energia. Ciclistas que treinam corretamente aumentam a quantidade e a eficiência dessas estruturas. Isso significa que conseguem gerar mais energia aeróbia, com menor produção de fadiga. Na prática, eles conseguem manter velocidade alta com muito menos sofrimento relativo. Outro fator absurdo de importante é a capilarização muscular. O corpo desses ciclistas cria mais vasos sanguíneos ao redor das fibras musculares, melhorando a entrega de oxigênio e nutrientes. Isso aumenta a eficiência do sistema e reduz o acúmulo de metabólitos que causam fadiga. É literalmente um upgrade biológico. Agora presta atenção nisso porque isso muda completamente sua visão de treino. Esses ciclistas não estão pedalando sempre forte, completamente diferente dos ciclistas que treinam sempre forte, porque isso não cria adaptação. Eles dominam a intensidade. Eles sabem exatamente quando acelerar, quando segurar e quando economizar energia. Isso faz com que o esforço seja distribuído de forma inteligente ao longo do pedal. E aqui entra um erro clássico que trava a evolução da maioria: treinar sempre forte. Isso gera fadiga acumulada, reduz a capacidade de adaptação e impede que o corpo evolua. Ciclistas que parecem incansáveis treinam com estratégia. Eles alternam estímulos, respeitam a recuperação e constroem uma base sólida antes de buscar intensidade máxima. Agora vamos falar de algo que pouca gente percebe, mas que faz uma diferença brutal: o sistema nervoso. Ciclistas experientes recrutam fibras musculares de forma mais eficiente. Isso significa que produzem potência com menos desperdício de energia. A pedalada é mais limpa, mais fluida, mais econômica. Cada watt gerado é melhor aproveitado. Outro ponto extremamente relevante é a economia de movimento. Quanto menos energia você desperdiça em movimentos desnecessários, mais energia sobra para manter velocidade. Tronco estável, ombros relaxados, pedalada redonda. Parece detalhe, mas isso define quem mantém ritmo e quem quebra. Agora entra um fator que muita gente ignora completamente e depois não entende por que não evolui: nutrição esportiva. Sem combustível adequado, o corpo não sustenta a performance. Ciclistas que rendem bem sabem exatamente quando consumir carboidrato, como manter níveis de energia estáveis e como evitar queda de rendimento. E aqui vem um ponto que pode incomodar, mas precisa ser dito. Muitos ciclistas estão tentando evoluir no improviso. Pegam treinos aleatórios, seguem o grupo, fazem um pouco de tudo e esperam resultado diferente. Isso não funciona. É exatamente por isso que quem começa a levar o ciclismo a sério acaba entrando em um sistema estruturado. Dentro do sistema de treinamento MNB, o ciclista encontra algo que muda completamente o jogo.
Não são dicas soltas, não são treinos genéricos, é uma estrutura pensada para performance real. Ali você tem acesso a treinos de bike organizados, treinos de força específicos para ciclistas, um guia de nutrição que realmente faz diferença e muito mais. Você começa a entender como melhorar sprints, como aumentar sua potência na bike e, principalmente, como funciona uma periodização de treinamento de verdade. E aqui está o ponto que faz muita gente virar o jogo. Quando você entra em um sistema assim, você para de adivinhar, você para de testar coisas aleatórias, você passa a seguir uma lógica que gera resultado, e isso encurta anos de tentativa e erro. O link está na descrição e também no comentário fixado. E se você quer realmente sair do nível onde está e começar a evoluir de verdade, esse é o tipo de decisão que faz diferença. Agora voltando ao tema central, porque ainda tem algo que poucos ciclistas entendem completamente. Esses atletas que parecem não cansar, eles cansam. A diferença é que o limite deles está muito mais alto. Eles conseguem operar em intensidades que para outros já seriam insustentáveis. Isso acontece porque o corpo deles foi treinado para suportar desconforto, reutilizar energia de forma eficiente e manter estabilidade fisiológica mesmo sob carga elevada. E aqui fecha tudo. Não é genética absurda, não é sorte, é adaptação construída ao longo do tempo, com treino inteligente. Agora pensa nisso de forma direta. Você está treinando para sobreviver no pedal ou para dominar o pedal? Escreve aqui nos comentários, porque esse canal tem um dos públicos mais qualificados e inteligentes do ciclismo brasileiro. E isso não é discurso, é prática. A troca de conhecimento aqui faz diferença real. Curte o vídeo para ajudar o YouTube a levar esse conteúdo para mais ciclistas. E se esse conteúdo abriu sua visão, considera deixar um super thanks. Porque no final, existe uma verdade que separa dois tipos de ciclistas: os que cansam rápido e os que entenderam como o corpo realmente funciona. E existe um nível ainda mais profundo que praticamente ninguém comenta, mas que explica por que alguns ciclistas não apenas mantêm velocidade alta, eles parecem controlar o ritmo do grupo inteiro. Depois de entender fisiologia, nutrição, eficiência e estratégia, entra um fator que separa o bom do perigoso no pelotão: capacidade de sustentar potência sob fadiga acumulada sem perder controle mental e técnico. Isso envolve algo que poucos treinam de verdade: tolerância progressiva ao desconforto. Ciclistas experientes não apenas suportam dor, eles reconhecem padrões de esforço. Eles sabem diferenciar quando estão entrando em colapso e quando ainda existe margem para sustentar intensidade. Esse tipo de leitura interna permite que eles permaneçam em zonas de alto rendimento por muito mais tempo, enquanto outros recuam cedo demais. Outro ponto avançado que raramente é discutido é a manipulação consciente do ritmo interno. Enquanto a maioria pedala reagindo ao que acontece ao redor, esses ciclistas criam microestratégias dentro do próprio esforço. Eles ajustam respiração, cadência e pressão no pedal de forma quase imperceptível para estabilizar o metabolismo. Isso reduz picos de fadiga e permite manter consistência por mais tempo. É como se eles estivessem constantemente equilibrando o sistema enquanto pedalam. Existe também um componente extremamente relevante ligado à eficiência neuromuscular sob fadiga. À medida que o esforço se prolonga, a tendência natural do corpo é perder coordenação e eficiência. Ciclistas comuns começam a pedalar mais pesado, travado e com maior desperdício de energia. Já ciclistas experientes mantêm a fluidez da pedalada mesmo cansados. Isso conserva a energia e permite continuar produzindo potência. Agora entrando em um ponto que gera curiosidade, mas que precisa ser tratado com clareza. Ao longo da história do ciclismo, diferentes escolas de treinamento exploraram métodos para aumentar a capacidade aeróbia além do que seria obtido apenas com treino tradicional. Alguns desses métodos envolviam manipulações fisiológicas que buscavam aumentar a disponibilidade de oxigênio no organismo. Isso inclui práticas como transfusões sanguíneas ou uso de substâncias que estimulam a produção de glóbulos vermelhos. Do ponto de vista fisiológico, isso pode aumentar a capacidade de transporte de oxigênio e melhorar a performance em esforços prolongados. Porém, essas práticas são proibidas no esporte, altamente monitoradas por sistemas antidoping e apresentam riscos sérios à saúde,
incluindo aumento da viscosidade do sangue e maior probabilidade de eventos cardiovasculares graves. Além disso, os métodos de controle evoluíram muito, tornando esse tipo de abordagem cada vez mais arriscada e insustentável. O que realmente importa entender aqui é que a diferença de performance que você vê no pedal não vem de atalhos. Ela vem de um conjunto de adaptações construídas com consistência, estratégia e inteligência ao longo do tempo. Mesmo quando se fala de casos históricos, o que sustentava o rendimento não era apenas uma variável isolada, mas todo um sistema de preparação extremamente avançado. E isso nos leva a um ponto que fecha esse nível de entendimento. A verdadeira vantagem no ciclismo não é ser mais forte por alguns minutos, é conseguir repetir esforço de alta intensidade sem perder eficiência. É manter controle quando o corpo começa a pedir para parar. É saber exatamente até onde ir sem quebrar. Agora pensa nisso de forma prática. Quantas vezes você já quebrou não por falta de força, mas por falta de controle? Quantas vezes acelerou mais do que devia e pagou o preço depois? E quantas vezes poderia ter mantido o ritmo se tivesse ajustado pequenos detalhes? É aqui que o ciclista comum começa a se transformar. Porque no final das contas, quem parece não cansar não é quem sofre menos, é quem aprendeu a sofrer do jeito certo.